Tirania de Aço capítulo 772 Contramedidas contra a ameaça no ocidente. Itami estava sentada dentro dos limites de seus aposentos pessoais. Ela não usava nada além de um roupão de seda enquanto seu cabelo branco como neve brilhava com a água. Pela quinta vez nas últimas 48 horas, ela acabara de sair de sua fonte termal pessoal. Ela teve sorte de ter tal luxo, pois ajudou a lidar com o estresse que estava enfrentando atualmente. Depois de descobrir que havia outro reencarnador no oeste cujo nome era Berengar von Kufstein, e que seu império era possivelmente tão avançado quanto o dela. Itami sofria de enxaquecas, um sintoma comum quando ela estava especialmente estressada. Ela não sabia quem era esse Berengar von Kufstein, como era sua personalidade ou a extensão de suas ambições. No entanto, ela já podia adivinhar que seu reich era tão avançado quanto seu império. Então eles representavam uma ameaça significativa não apenas ao seu governo, mas à sua própria existência. Como existia um estado tão poderoso do outro lado do mundo que poderia desafiá-la, ela agora tinha que acelerar seus planos de invadir a Coreia, Hokkaido e o reino Ryukyu. Afinal de contas, a Alemanha tinha amplos suprimentos de ferro, algo que lhe faltava muito. O que significava que eles provavelmente já tinham navios blindados, que ela não podia construir agora. No entanto, mais importante, Itami precisava de um procurador, alguém que ela pudesse capacitar para causar problemas para as ambições deste Kaiser no leste. Estava claro que mais cedo ou mais tarde ele iria se envolver na Índia, pelo menos se os rumores fossem verdadeiros. Ela duvidava de quem fosse esse homem, que ele fosse tão bondoso ao ponto de proteger um imperador exilado e sua irmã, sem ter algum motivo oculto. Assim, Itami pôde concluir que Berengário pretendia derrubar esse autoproclamado imperador Chandra Tomar e substituí-lo por um fantoche no Império Anandpur. Muito provavelmente, o homem tinha planos de instalar esse fantoche como imperador de todo o subcontinente indiano. No mínimo, isso era o que ela faria se estivesse na posição dele. Na verdade, era bastante assustadora a precisão com que Itami poderia prever os planos exatos de Berengário, simplesmente devido à semelhança de seus processos de pensamento. Ela não sabia nada sobre Berengário, ou sua mentalidade, mas simplesmente se preparando para lutar contra um inimigo que era tão inteligente quanto ela. Ela antecipou completamente os planos de Berengário para a Índia e, assim, planejou neutralizá-los. A jovem imperatriz rapidamente pegou um mapa que ela havia desenhado, que incluía sua aproximação do Império Alemão, e como ela percebeu que seria. Essencialmente, ela desenhou um império que era a Alemanha da Primeira Guerra Mundial com a inclusão da Áustria na Primeira Guerra Mundial. Afinal, Itami sabia que algumas de suas armas estavam sendo fabricadas dentro da cidade de Innsbruck, que era uma cidade austríaca. Embora isso não fosse totalmente preciso, pois o Império de Berengário controlava os estados bálticos, parte das terras baixas e a Boêmia. Foi o suficiente para lhe dar uma ideia dos recursos naturais que o Reich tinha naquele momento. Como Itami estava editando seu mapa, uma batida ressoou em sua porta, antes que a voz do ministro do Comércio aparecesse do outro lado. Itami-sama, eu tenho notícias importantes para trazer para você do comércio com o Império Anandpur. Você não vai se abrir? Ao ouvir sobre uma área que era de seu interesse particular, Itami correu até a porta e abriu, onde ela olhou para o velho que ajudou a fomentar o comércio entre o Japão e nações estrangeiras. Em suas mãos estava uma lata de picadinho de carne enlatada, que tinha uma pintura do prato no rótulo. Embora estivesse escrito em alemão e, portanto, ela não pudesse entender seu conteúdo, Itami sabia como era o hache de carne enlatada e imediatamente agarrou a lata e olhou para ela com descrença. Esta lata de comida era uma prova simples de que não só o Império Alemão começou a enlatar comida, mas também foi para o Novo Mundo. Caso contrário, onde diabos eles conseguiriam as batatas para este prato? Itami ficou olhando incrédulo por vários momentos enquanto o velho contava uma história sem fôlegos sobre como seus mercadores colocaram as mãos na lata. No entanto, Itami não ouviu nada disso. Ela só desejava saber com certeza se o prato continha batatas. Assim, ela imediatamente chamou seus servos, ignorando completamente seu ministro do comércio. Quando uma de suas empregadas chegou, Itami rapidamente lhe deu uma ordem. Traga isso para a cozinha e peça para eles cozinharem para mim. Desejo provar este prato o mais rápido possível.
A empregada pôde ver o olhar severo nos olhos vermelhos sangue de Tammy, e rapidamente baixou a cabeça antes de fugir para a cozinha onde a refeição enlatada foi preparada para a jovem imperatriz e levada para seus aposentos. Enquanto esperava, ela dispensou o ministro. Agradeço por trazer isso à minha atenção, mas preciso estudar este item com cuidado. Se você esperar até que eu tenha comido seu conteúdo, falarei com você então. O velho abaixou a cabeça e concordou com o pedido de Tammy antes de deixá-la sozinha. Depois de um tempo, outra criada trouxe o picadinho de carne enlatada para o quarto dela, onde ela olhou para as batatas com descrença. Não havia dúvida. Havia batatas neste prato, ainda assim ela provou apenas para ter certeza, e com certeza o sabor familiar de batatas entrou em sua boca. E Tammy ficou furioso. Embora ela tivesse planos para o novo mundo, parecia que alguém a havia derrotado. Se fosse esse o caso, então ela não poderia subestimar a vantagem que este outro reencarnador tinha sobre ela. O novo mundo era um tesouro de recursos naturais intocados. Se Berengar von Kufstein já havia estabelecido colônias lá, era simplesmente impossível adivinhar quão avançado era seu império. Afinal, a prova simples de quanto Berengário estava à frente dele era o fato de que ele tinha fábricas capazes de produzir enlatados em massa e os vendia no exterior. Ela não podia imaginar quão vasto o excedente de comida do homem deveria ser agora. Essa notícia mudou tudo. Significava que as tropas de Berengário tinham rações muito melhores que as dela. Inferno! Isso significava que seu povo estava muito melhor alimentado que o dela. Isso deu aos exércitos da Alemanha uma tremenda vantagem. E Tammy estava começando a sentir outra enxaqueca se aproximando dela enquanto pensava em tudo isso. Ficou claro o que ela deveria fazer. Ela teve que armar o Império de Bengala com armas suficientes que poderiam causar algum sofrimento à Alemanha e ganhar algum tempo. Se o Império de Bengala unisse a Índia antes que o fantoche de Berengário pudesse, então ele teria dificuldade em fazer valer a afirmação de Daria. No entanto, Tammy sabia que os Matilokes não teriam efeito sobre as tropas alemãs e, portanto, se ela quisesse capacitar os Bengals, ela precisaria vender a elas suas armas atuais. Com o qual ela não teve problemas, pois quando precisasse impor sua influência sobre a Índia, ela teria armas muito melhores para suas tropas. Assim, naquele momento, Tammy decidiu que seria prudente visitar o Império de Bengala e negociar armas com o exército de Bengala. Que mudaria o cenário político da Índia para sempre. No entanto, se ela ia fazer isso, então ela precisava ser discreta. Tammy precisava ter certeza de que as armas não poderiam ser rastreadas até ela. O pior cenário possível seria a Alemanha descobrir sua existência e declarar guerra a ela antes que ela estivesse pronta. Por conta disso, ela decidiu fabricar uma nova linha de armas que eram de design estrangeiro, e fez uso da escrita Devanagari para suas marcações. Após alguma consideração, Tammy escolheu o fuzil Marlin de 1881 compartimentado no governo 45 a 70. A razão para esta arma era porque ela honestamente não sabia que estado de poder de fogo o exército alemão tinha acesso e, por causa disso, ela desejava que um rifle de repetição fosse seguro. No entanto, como ela só podia fabricar armas de pólvora negra no momento, isso tornou suas opções de repetição de rifle extremamente limitadas. Ela também planejava recolocar as metralhadoras Gatling que estavam atualmente em produção no cartucho 45 a 70 e vendê-las ao exército de Bengala. Além de introduzir um exército Colt Single Action de 1873, compartimentado em 0,45 longo potro como uma arma lateral. Quanto às armas Armstrong que seu exército usa atualmente como artilharia, eles eram um projeto britânico, e não havia como eles serem ligados ao Japão, desde que ela se certificasse de que as marcações nessas armas estavam em Devanagari. Assim, Tammy passou outra noite sem dormir enquanto preparava suas contramedidas contra Berengar von Kufstein e seu exército alemão. Quando as tropas alemãs finalmente entrassem na Índia, ficariam surpresos ao ver o nível de poder de fogo à disposição do exército de Bengala. Ou assim pensou Tammy. A realidade era que enquanto Tammy investigava o Império Alemão, ela havia deixado vestígios de sua existência. Afinal, o comércio entre a Índia e o Japão não deveria ser extenso durante esse período. Quanto mais ela interferisse na região, mais ela atrairia o interesse da Rainha Aranha do Reich, cujos agentes vigiavam o Império Anung por o tempo todo.
Tirania de Aço capítulo 773 inventando o rádio bidirecional enquanto Berengário e seu exército podem estar em guerra. Os cientistas e engenheiros do Reich trabalhavam arduamente dentro da segurança da pátria. Seu trabalho era pesquisar novas tecnologias e desenvolver novos métodos não apenas para travar a guerra, mas também para avançar sua civilização. Dentro do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento do Kufstein Royal Armory estava um jovem cientista que se especializou em pesquisar radiocomunicações. Já faz algum tempo que este jovem que atendia pelo nome de Richard Banwartz vinha trabalhando com seu departamento para melhorar o radiotelégrafo que Berengário havia inventado e que era atualmente empregado pelo governo alemão e era o principal meio de comunicação dentro das fronteiras do Reich. Embora o radiotelegrafo fosse uma invenção útil e ajudasse a transmitir informações por todo o vasto território do Império, ele tinha várias desvantagens, entre elas o tempo que levava para transmitir informações. Recentemente Reichert ajudou a desenvolver o radiotelégrafo portátil que foi usado em capacidade limitada entre Jaegers e Jag de comandos. No entanto, esse método de comunicação entre as unidades incorporadas no campo e os HQs de comando provou ser problemático. A falta de comunicação instantânea entre a Jaegers e o QG estava se tornando um problema em campo, especificamente em relação a ataques de artilharia e retransmissão de inteligência. Levou algum tempo para digitar as informações necessárias para relatar a posição de um inimigo. Por causa desta artilharia não foi tão eficaz quanto poderia ser. Reichert procurou remediar isso criando uma maneira de usar a comunicação verbal através das ondas de rádio. Ele havia trabalhado arduamente neste projeto junto com seu amigo e colega pesquisador em seu tempo livre, e juntos os dois cientistas fizeram uso de diferentes tecnologias que ainda estavam sendo pesquisadas por outros departamentos. No entanto, após concluir sua pesquisa sobre o radiotelégrafo portátil, Reichert estava trabalhando em tempo integral neste projeto. Hoje, o jovem cientista finalmente teria um avanço em seus esforços. Para criar o rádio bidirecional, Reichert primeiro precisava fazer uso de telefones. Para sua sorte, essa tecnologia já estava sendo pesquisada e desenvolvida por outro departamento. Pelo menos na forma de comunicações com fio. O que, graças à maneira como Reich conduziu sua pesquisa e desenvolvimento, tudo o que ela precisava fazer era enviar uma solicitação a esse departamento, bem como uma razão detalhada de por que precisava de sua pesquisa, e eles foram forçados a entregá-la a ele. Berengário havia estabelecido um sistema de pesquisa e desenvolvimento em todo o seu império que colocava os objetivos coletivos do Reich à frente dos direitos individuais de propriedade intelectual. Por causa disso, todas as informações eram compartilhadas livremente entre qualquer cientista empregado pelo Reich. Teoricamente, se Reichert pudesse provar a necessidade de informações do Departamento de Química, então ele poderia solicitar acesso às suas pesquisas classificadas e, supondo que fosse aprovada, a pesquisa estaria em suas mãos dentro de alguns dias. O que foi exatamente o que ele fez para receber a tecnologia atual de baterias que utilizou para este projeto. Depois de muita experimentação com radiocomunicações, Reichert tropeçou no espectro VHF-FM e até criou um protótipo de rádio bidirecional que ele estava experimentando atualmente. Este era um dos dois protótipos que existiam, estando outro nas mãos de outro investigador que se encontrava num laboratório diferente dentro do edifício. Um rádio bidirecional fez uso de um transmissor FM, receptor e antena. Seu protótipo atual era alimentado por uma bateria de níquel-cadmio de 5 volts e fazia uso do espectro VHF. Depois de concordar com uma única frequência para se comunicar, Reichert pressionou o botão de apertar para falar que ele havia criado e falou no microfone que estava em seu fone de ouvido experimental. Testando. Testando. 1, 2, 3. Aqui é Reichert Banwartz. Você pode me ouvir, Kurt? Por vários momentos, não havia nada além de estática do outro lado, o que imediatamente fez Reichert suspirar em derrota. No entanto, quando ele estava prestes a tirar o fone de ouvido e voltar para a prancheta, ele ouviu uma voz familiar chamar dele. Eu ouço você alto e claro, Reichert. Parabéns, sua invenção é um sucesso. Não quero te lisonjear muito, mas essa sua tecnologia tem o potencial de mudar o mundo. Reichert não conseguiu conter sua excitação e imediatamente pulou da cadeira e deu um soco no ar. Depois de todo o seu trabalho duro, ele finalmente teve um protótipo funcional. Depois de tomar um momento para se acalmar,
Ele se sentou e apertou o botão para falar mais uma vez. Entendido. Estou ansioso para trabalhar com você no aperfeiçoamento dessa tecnologia. Depois de dizer isso, ele se recostou na cadeira e exalou pesadamente. A adrenalina em suas veias não permitiu que seu coração se acalmasse. Em vez disso, ele estava cheio de energia enquanto pensava em todos os diferentes usos práticos dessa tecnologia. A comunicação instantânea entre as unidades militares foi apenas o começo. Ele sabia que o céu era um limite com as radiocomunicações. É claro que ele não entendia a quantos campos essa tecnologia poderia ser aplicada, mas tinha um forte desejo de descobrir. Depois de alguns momentos, seu colega pesquisador Kurt invadiu a sala. Havia um sorriso animado em seu rosto enquanto ele segurava 2 cervejas em suas mãos. Ele entregou uma para Richard e bateu suas garrafas juntas antes de abraçar o homem. Quando o Kaiser souber do que fizemos aqui hoje, você pode apostar que vamos ser recompensados por nossos esforços. Posso imaginá-lo agora, um título de nobreza, talvez uma ordem de mérito. Nossos nomes ficarão na história por isso. Richard estava igualmente excitado. Esse projeto dele era algo em que ele e Kurt vinham trabalhando em seus tempos livres até há relativamente pouco tempo. Com o orçamento alocado para pesquisa e desenvolvimento, muitos cientistas foram autorizados a perseguir suas curiosidades intelectuais livremente e, com o compartilhamento de pesquisas, muitas novas invenções foram surgindo à torto e à direito. Isso era algo em que Richard estava pensando quando se lembrou de ouvir detalhes sobre outro projeto no Departamento de Ciências Materiais. Depois de tomar um gole de sua cerveja, ele falou rapidamente sobre o que tinha ouvido para Kurt. Ouvi dizer que os garotos da ciência dos materiais descobriram como fazer um novo metal. É chamado de alumínio, eu acho. Aparentemente, há um mineral chamado bauxita que eles encontraram na Nova Suábia. Nossos cientistas descobriram uma maneira de processar a bauxita nesse chamado alumínio, que aparentemente tem muitas aplicações. Estou lhe dizendo, é o início de uma nova era, e nada disso teria sido possível sem o Kaiser e seu sistema de educação pública. Já se passaram 10 anos, e agora há uma geração inteira de mentes jovens nutridas em ciência e matemática que o Kaiser nos forneceu. É realmente incrível quando você pensa sobre isso. Kurt sorriu quando ouviu sobre as façanhas da ciência dos materiais, mas ele se inclinou e sussurrou algo para Richard, o que imediatamente fez com que o homem se sentisse derrotado de alguma forma. Não conte a ninguém sobre isso. Afinal, é tão confidencial que nem consigo colocar as mãos na pesquisa por trás disso. Mas pelo que eu vi, a engenharia está desenvolvendo um novo dispositivo voador. Eles estão chamando de nave aérea. Não conheço muitos detalhes, mas você sabe como acabamos de começar a perfurar petróleo e gás natural, certo? Bem, aparentemente sob a instrução do Kaiser, os rapazes da engenharia descobriram um gás chamado hélio que pretendem usar como gás de elevação para essas aeronaves. Além disso, não sei nada sobre o projeto. Ao ouvir isso, Richard ficou surpreso. Ele mal podia acreditar em seus ouvidos quando ouviu a palavra dirigível. O sonho eterno da humanidade, voar no ar, em breve se tornaria realidade. O jovem cientista instantaneamente balançou a cabeça enquanto tomava outro gole de sua cerveja e ria. Isso imediatamente fez com que a testa de Kurt franzisse ao questionar a sanidade do homem. O que é tão engraçado? Richard rapidamente fez um gesto em torno dele e comentou sobre o estado do Reich. Pensar que há 10 anos nossas famílias trabalhavam nos campos com nossas próprias mãos e agora enviaremos homens para o ar? É inacreditável, não é? Quero dizer, há literalmente apenas um homem a quem podemos agradecer por quão longe chegamos em um período tão curto. Por mais que as pessoas reverenciem o Kaiser, a esmagadora maioria delas realmente subestima o quanto ele fez por nós. Se não fosse por ele, todos ainda seríamos um punhado de camponeses imundos, quebrando as costas na lama sem a menor inclinação para ciências e matemática. Inferno, eu duvido que sejamos capazes de ler e escrever. Não é de admirar que o papado e as potências estrangeiras o odeiem tanto que ele sozinho derrubou o equilíbrio de poder. Em um mundo sem o Kaiser, o Papa ainda seria a pessoa mais influente do Ocidente. Agora ele não é nada além da figura de proa de uma religião antiga e moribunda. Ao ouvir isso, Kurt riu antes de levantar sua cerveja no ar para um brinde. Para o Kaiser. Sem ele, não seríamos nada. Richard sorriu e repetiu o brinde antes de engolir o resto de sua cerveja. Após uma breve comemoração,
Os dois homens rapidamente voltaram ao trabalho, onde pretendiam expandir seus protótipos e fabricar dispositivos funcionais para aplicações militares e civis. Tirania de Aço capítulo 774 Invasão das Terras Baixas. O tenente Hermann von Habsburg estava nas fileiras da 2ª Brigada do 1º Corpo do Exército Imperial Alemão. O Exército Imperial Alemão operava sob o conceito moderno de uma brigada de combate, significando que cada brigada era capaz de se sustentar em qualquer conflito. Afinal, uma unidade de cerca de 5.000 soldados alemães poderia derrotar a maioria das forças inimigas neste mundo. Uma brigada de combate fez uso de 2 batalhões de infantaria, 1 batalhão de cavalaria, 1 batalhão de artilharia, 1 batalhão de engenharia e 1 batalhão de apoio. Por causa dessa estrutura organizada, o 1º Corpo do Exército Imperial Alemão havia despachado suas brigadas individuais pelas terras baixas para garantir diferentes objetivos. Atualmente, a 2ª Brigada estava passando por uma pequena cidade nas fronteiras do Ducado da Borgonha. Fazia anos desde que o pai de Hermann, o infame Conde Lothar, foi executado por seus atos de traição. Embora ele nunca tivesse perdoado sua irmã mais velha Linde por trair sua família, o jovem não guardava rancor contra seu marido, o atual Kaiser do Império Alemão. A princípio, Hermann desprezou Berengário e o considerou responsável pelo destino de seu pai, mas com o passar dos anos, Innsbruck se tornou uma grande cidade manufatureira. A nobre casa de Habsburg-Innsbruck subiu alturas que Lothar nunca teria sonhado. Isso fez com que o jovem visse seu cunhado sob uma luz diferente. Linde era a 2ª imperatriz do Reich, e o irmão mais velho de Hermann, Leutbert, era um rico empresário, que fizera uma fortuna presidindo Innsbruck e seu enorme setor industrial. Com o feudalismo sendo uma memória distante, o controle direto de Leutbert sobre a cidade desapareceu. Mas o nome Habsburgo ainda tinha uma influência monumental na região. Quanto ao próprio Hermann, ele havia passado pelo serviço militar. Quando o corpo de cadetes alemão foi estabelecido, ele foi um dos primeiros a entrar em suas fileiras. Foi por causa disso que ele recebeu uma vantagem na liderança militar e se tornou um oficial comissionado sem precisar passar pela academia. Atualmente, o jovem, que não tinha nem 20 anos, marchava pelas terras baixas em sua primeira campanha militar. No momento, o Ducado da Borgonha detinha o controle de uma grande parte das terras baixas, povoadas principalmente por alemães étnicos. Embora Hermann inicialmente esperasse uma forte resistência da população local, a realidade era algo completamente diferente. Enquanto Hermann marchava pela cidade fronteiriça, ficou surpreso ao ver que as pessoas não tinham medo dele ou de seus companheiros soldados. Não se escondiam em suas casas esperando a passagem do exército. Nem os pais tapavam os olhos dos filhos com medo de que a visão do exército inimigo os traumatizasse. Em vez disso, eles se reuniram nas ruas e saudaram o exército alemão como se fossem libertadores, vindo para salvá-los de sua existência feudal primitiva. O povo da cidade se reuniu e aplaudiu enquanto o exército alemão continuava marchando. Hermann mal podia acreditar em seus olhos. Essas pessoas não eram católicas. Eles não deveriam sofrer lavagem cerebral para odiar o Reich, porque eles estavam tão felizes com essa anexação. A verdade era que, embora o povo desta região ainda fosse oficialmente católico, eles muito haviam sido influenciados pelos esforços de propaganda alemães. Desde a unificação da Alemanha, alguns anos antes, o Kaiser havia investido pesadamente em canalizar a propaganda para as terras baixas. Embora Berengário tenha sido o único a assinar essa missão de propaganda, foi ideia de Adela que trabalhou duro para ver as pessoas das terras baixas convertidas à reforma alemã em segredo. Os meios habituais de panfletos eram inúteis numa população que não sabia ler nem escrever. Assim, os agentes do Reich se infiltraram em todas as cidades e vilas das terras baixas e espalharam a notícia da reforma alemã e como era realmente a vida no Reich. Quando as tropas de Berengário invadiram a região, o povo já estava disposto a aceitar a anexação. A única coisa que impedia a vontade do Kaiser eram os senhores locais e suas guarnições, que se recusavam a abrir mão da riqueza e do poder que possuíam. No entanto, havia muito que eles podiam fazer quando confrontados com a vontade esmagadora das pessoas que governavam. Havia também o fato de que a artilharia alemã era tão esmagadora que poderia derrubar as muralhas de um castelo com uma única barragem. Com os exércitos da Borgonha ainda no exterior,
Ninguém estava disposto a levantar um dedo para salvar o poder que as casas nobres da Borgonha ainda detinham na terra. Uma jovem que estava no meio de sua adolescência segurava uma cesta de flores na mão e agora as entregava aos soldados alemães que passavam por ela. Apesar de sua bondade, nenhum único soldado aceitou seu presente. Afinal, eles ainda estavam cautelosos com os moradores porque ouviram histórias sobre falsos gestos como esses que levaram à morte de soldados no Teatro Iberia. A menina estava ficando deprimida depois que outro soldado passou por ela sem sequer olhar para ela. Quando a irmã viu isso, ele suspirou antes de sair da formação, onde ficou na frente da garota. Ele usava um sorriso caloroso no rosto quando abriu a mão e expressou sua gratidão para com a garota. Você escolheu estes você mesmo? Eles são adoráveis. Posso ter um? A garota corou instantaneamente quando viu o belo jovem aceitar sua flor. Ela rapidamente se recuperou de seu estupor e acenou com a cabeça em silêncio antes de entregar à irmã uma flor branca, que ele prendeu em sua túnica. Com um sorriso no rosto, a irmã agradeceu a garota por sua gentileza. Obrigado, eu vou apreciar este presente. Agora, se você me dá licença, eu tenho que voltar para a formação. Assim que a irmã aceitou a flor, os outros soldados suspiraram de alívio, sabendo que não era uma armadilha. Como um oficial havia tomado a iniciativa de aceitar o presente da menina, ninguém reclamaria se os demais também o fizessem, e por causa disso, todo soldado que estivesse na extrema esquerda da formação receberia uma flor até que a menina acabasse. Não foi apenas esta unidade que se deparou com uma situação como esta. Por toda a planície, o povo saudou seus ocupantes alemães de braços abertos. Muitos deles acreditavam que era apenas uma questão de tempo até esse dia acontecer, e esperavam pacientemente. Embora o Reich tivesse sido modernizado rapidamente, a ponto de até mesmo os mais pobres de seus cidadãos viverem melhor do que a nobreza dos reinos vizinhos, as terras baixas eram o único grão de solo alemão que ficou de fora da prosperidade. Naturalmente, as pessoas ficaram magoadas com essa perda quando souberam como vivia o povo alemão a leste do Reno. A irmã estava pensando nisso quando a segunda brigada parou na aldeia. O objetivo deles ao vir para cá era forçar o lord local a se render e reconhecer que as suas terras haviam sido anexadas pelo Império Alemão. Naturalmente, enquanto a irmã interagia com a florista, o coronel encarregado da segunda brigada enviara um mensageiro para negociar com o senhor local. Como bárbaro que era o senhor feudal, reagiu às exigências alemãs, decepou a cabeça do mensageiro antes de julgá-la sobre os muros. No momento em que o sangue alemão foi derramado em solo estrangeiro, as luvas caíram e o batalhão de artilharia rapidamente colocou suas armas fora das muralhas do castelo. Era o trabalho de irmã enxotar os habitantes locais, para que eles não fossem pegos no conflito. Ele exibia um sorriso amigável enquanto afastava os habitantes da cidade. Voltem para suas casas, seu senhor escolheu a morte em vez da submissão. Isso vai acabar em breve. Eu prometo a vocês que se vocês voltarem para suas casas, essa escaramuça não vai afetá-los. O povo da cidade assentiu e aceitou essa condição. Os soldados alemães pareciam tratá-los com cordialidade, tanto que estavam realmente preocupados com a segurança dos habitantes locais. Essa foi uma gentileza concedida pelo Reich exclusivamente aos alemães étnicos. Sem incidentes, o povo da cidade se refugiou em suas casas, embora tremessem de medo quando o explosivo encontrado dos canhões rugiu no ar. Uma única barragem era tudo o que era necessário para derrubar a guarita, permitindo que os soldados alemães se apressassem com suas baionetas afixadas. A irmã havia retornado às linhas de frente e estava à frente do ataque, enquanto apontava a mira de seu rifle G-22 para seu primeiro alvo e puxava o gatilho sem hesitação. Uma saraivada de tiros de fuzil atingiu as linhas de frente daqueles tolos defensores que ousaram bloquear o caminho da vingança alemã. Depois que a vanguarda inimiga foi aniquilada em um único segundo, o restante da guarnição deixou suas armas primitivas de lado e permitiu que os alemães avançassem para o castelo sem impedimentos. Os homens do Lorde da Borgonha haviam desistido dele antes que pudessem atacar o inimigo. Em pouco tempo, o nobre tolo foi arrastado para sua casa e levado perante o coronel, que simplesmente sorriu para o bastardo enquanto tirava sua pistola P-25 do coldre e atirava no crânio do homem. Não havia necessidade de tal nobreza tola no Reich. Com a execução deste senhor, os exércitos alemães estavam rapidamente em marcha mais uma vez.
Embora esta cidade tivesse sido protegida para o Reich, havia muitas outras que precisavam ser anexadas. Assim, as 10 brigadas do primeiro corpo estavam constantemente em movimento enquanto rapidamente conquistavam as terras baixas e destronavam a nobreza borgonhesa que reinava sobre eles. Tirania de Aço capítulo 775 Amaldiçoe seu misericordioso Poseidon. O almirante Heitzbettinger estava na proa de sua fragata Ironclade. A chuva caía pesadamente sobre o mar Mediterrâneo, e a frota alemã foi pega no meio de uma tempestade gigantesca. No entanto, o jovem almirante não estava preocupado com o clima, mas tinha um único objetivo em mente. Heitz era um homem que estava entre os primeiros membros da Marinha Austríaca, que ao longo dos anos se transformou na Marinha Imperial Alemã, também conhecida como Kriegsmarine. Ele foi considerado um protegido por muitos e treinou sob a tutela do anterior grande almirante. Enquanto os céus choravam sobre os mares, talvez em um ato de pesar pelo que em breve ocorreria, Heitz olhou através de seus binóculos para longe, onde viu seu alvo se aproximando rapidamente. As pobres almas que se afogariam no mar salgado neste dia miserável eram os cruzados que estavam a bordo da Armada Católica. Atualmente, a frota da Heitz é composta por apenas 10 navios. No entanto, esses 10 navios eram todos fragatas blindadas, e estavam à espreita há dias na costa de Nápoles, esperando para interceptar os cruzados que ousaram desembarcar no sul da Itália na tentativa de deter o avanço do Kaiser em Roma. Heitz simplesmente ficou parado na chuva enquanto observava pacientemente os navios inimigos entrarem em sua linha de tiro. No momento em que a Armada Católica percorreu uma distância de 13 quilômetros, ele deu o comando para iniciar o ataque. Difícil para este bordo. Com isso dito e um giro da roda, a frota alemã rapidamente fez a transição para que seus navios estivessem enfrentando o inimigo com suas armas laterais. A próxima geração de navios, que estavam sendo desenvolvidos pelos estaleiros alemães em Trieste, Malta e no Báltico, logo substituiria esse sistema primitivo de montagem de armas em navios. No entanto, por enquanto, o método Broadside era a melhor opção que a Kriegsmarine tinha disponível. Depois de balançar os navios para que seus lados pudessem enfrentar o inimigo, a ordem para abrir fogo foi dada. Nesse momento, 220 canhões dispararam em uníssono na direção da Armada Católica. As pobres almas a bordo daquele navio católico só podiam olhar com horror enquanto as bombas altamente explosivas desciam do céu em direção a elas. No entanto, sua miséria não durou muito. Uma vez que os projéteis impactaram, a força explosiva destruiu todo o navio, ceifando a vida de todos a bordo. Heitz olhou pelo binóculo e sorriu depois de ouvir a detonação. Ele ficou em silêncio enquanto testemunhava o fogo ardente das naves inimigas enquanto consumia a vida de todos que os tripulavam. Depois que a primeira linha de navios católicos foi destruída, o restante se dividiu em uma formação solta, esperando que os alemães tivessem mais dificuldade em atingi-los. Os navios usados pelos alemães dificilmente eram navios modernos, eles estavam completamente carentes de computadores e matrizes de segmentação. Cada arma tinha que ser carregada e apontada por uma tripulação. Isso significava que havia uma margem de erro muito maior quando os projéteis eram disparados contra o inimigo. No entanto, a sobrevivência foi tão fácil. Enquanto muitos projéteis erraram o alvo, os alemães tinham um número esmagador de canhões para disparar. Eles poderiam recarregar cada arma e disparar novamente depois de meros 2 segundos. Com esta barragem esmagadora de fogo explosivo, os navios católicos foram abatidos um a um, independentemente de sua formação solta. Os projéteis que erraram seus alvos afundaram no Mediterrâneo e explodiram em suas profundezas. A perda total de vida marinha desses ataques foi incalculável. No entanto, os alemães não se importaram e dispararam o máximo de projéteis que puderam nos navios inimigos, que lutavam desesperadamente para passar pela frota alemã e chegar às costas do sul da Itália. Os canhões a bordo das fragatas continuaram a carregar e disparar em uma torrente de barragens que iluminou o Mediterrâneo em chamas, ou assim parecia da costa, porque rapidamente engoliu centenas de navios em chamas e os enviou para as profundezas do mar. Novos capítulos de romances são publicados no freebnovel.cm. Apesar do ataque furioso, havia muito que os 10 navios alemães podiam fazer. Afinal, os navios inimigos chegavam às centenas, e apesar da quantidade esmagadora de canhões de culatra arraiados que os alemães possuíam, eles simplesmente não podiam afundar todos os navios. Assim,
Uma porcentagem considerável dos navios passou pela frota alemã, suspirando de alívio ao acreditar tolamente que a batalha havia acabado. A bordo do navio que pertencia ao rei Andrzej Jagiellon, o monarca polonês imediatamente gritou blasfêmia enquanto suspirava de alívio. Ele realmente acreditava que o pior havia ficado para trás e logo estaria seguro na praia, longe da frota alemã. Oh, misericordioso Poseidon, obrigado por poupar este marinheiro rebelde. Uma cruzado próximo imediatamente olhou para o rei polonês com uma sensação de desdém, forçando o homem a se defender. O que? Foi uma piada. O cruzado apenas zombou. Ele estava prestes a repreender Andrzej quando o som de um trovão estalou no ar. Os dois homens praticamente se sujaram quando perceberam que a frota alemã acabara de destruir a embarcação mais próxima deles. O rei polonês só podia xingar o céu por sua falta de misericórdia. Amaldiçoe seu misericordioso Poseidon. Embora a frota católica possa ter passado pelos canhões laterais do lado direito dos navios alemães, eles, sem saber, navegaram para o alcance da outra metade do poder de fogo da frota alemã, onde os marinheiros alemães abriram fogo implacavelmente contra as forças católicas que continuaram a avançar em direção à costa italiana. O rei Andrzej Jagiellon mal podia acreditar em sua visão quando os projéteis caíram para a esquerda e para a direita. Com cada barragem pelo menos um navio católico foi despedaçado pela explosão explosiva. Enquanto os homens a bordo dos navios sobreviventes ficaram pálidos de medo. Eles simplesmente não tinham os meios para parar o ataque alemão. Um por um, os navios católicos restantes foram destruídos, até que finalmente restaram apenas uma dúzia de navios. No entanto, eles foram além do alcance dos canhões alemães e, assim, finalmente conseguiram chegar em segurança. Andrzej imediatamente caiu de joelhos quando seu navio atingiu a costa. Os católicos estavam com tanto medo da perseguição alemã que encalharam completamente seus navios, não querendo gastar o tempo necessário para ancorá-los adequadamente na baía. Das centenas de navios em que os cruzados embarcaram para a Itália, cerca de uma dúzia sobreviveu. Andrzej não foi o único com o estômago inquieto. Muitos homens mergulharam na praia, onde jogaram o conteúdo de seus estômagos nas margens arenosas. Eles mal podiam acreditar que haviam sobrevivido ao ataque alemão. Se a marinha alemã tivesse uma vantagem tão monumental, o que eles enfrentariam quando finalmente encontrassem o exército alemão em campo? Afinal, os alemães eram mais conhecidos por suas capacidades de guerra terrestre. Se eles tivessem avançado tão à frente do resto do mundo com sua marinha, então era simplesmente inimaginável a capacidade que o exército alemão tinha. Ao pensar nesse pavor, Andrzej percebeu que simplesmente não havia esperança de vitória e, por causa disso, pretendia pegar o pouco que restava de seu exército e voltar para a Polônia, onde planejava ser um rei bom e obediente para com seus vizinhos alemães. Ele não pôde deixar de expressar os pensamentos em sua cabeça. Eu me rendo. Você me ouve, Berengário? A Polônia se rende. Os cavaleiros e homens de armas poloneses endureceram em seus lugares quando viram como seu rei estava derrotado. Centenas de milhares de homens poloneses embarcaram na cruzada para a Terra Santa, sob as ordens de seu rei. Por que eles fariam tal coisa? Porque lhes foi prometida a vingança contra a Alemanha depois que os bizantinos foram derrotados. Agora, talvez 1000 daqueles homens estavam nesta margem. Quanto ao resto de seu exército, eles foram enterrados no deserto, afogados no Mediterrâneo ou espalhados pelos ventos, sem esperança de voltar para casa. No entanto, antes que o rei Andrzej Jagiellon tivesse qualquer chance de voltar para casa, sua garganta foi cortada por trás por uma adaga. O olhar gélido do Duque de Borgonha penetrou nas almas dos soldados poloneses enquanto ele permanecia destemidamente cercado por seus cavaleiros enquanto cuspia no cadáver do homem que acabara de matar. Maldito traidor! Qualquer homem aqui que pense em se render, depois de tudo o que perdemos, sofrerá o mesmo destino deste tolo. Eu não me importo com sua posição e título. Hoje estamos todos juntos e marchamos para o norte para derrotar o exército alemão, ou morrer tentando. Não podemos permitir que a Santa Sé seja demitida por esses bárbaros. As várias forças dos outros reinos rapidamente cercaram os cavaleiros e homens de armas poloneses. Eles não tiveram chance de vingar seu rei e, finalmente, foram obrigados sob ameaça de morte a marchar contra o exército alemão. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos.
Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.